Os quadros malditos. Você conhece o mistério dos quadros malditos? Se você já vivia nos anos 80, é bem provável que ouviu falar da série de 27 pinturas melancólicas que retratava diversas crianças chorando, feitas pelo italiano Giovanni Bragolin, e que foi um enorme sucesso nos anos 50, tendo seus quadros espalhados por todo o mundo. Entretanto, algo macabro envolvia essas obras. Nas imagens retratadas, muitos dizem que era possível perceber uma certa agonia no olhar das crianças, que eram pobres e sempre com lágrimas nos olhos, com expressões que transmitiam medo. Contudo, para se ter ideia do enigma por trás dessas obras de arte, alguns fatos estranhos aconteceram com algumas delas. Em julho de 1985, o jornal britânico The Sun trouxe uma matéria a respeito de um incêndio em uma casa ao norte da Inglaterra. A casa foi totalmente destruída, restando apenas um objeto intacto, o dos quadros de Giovanni. Mas esse não foi um caso isolado, pois segundo um dos bombeiros que trabalhou no combate ao incêndio, essa não era a primeira vez que presenciava algo do tipo, pois já havia estado em pelo menos outras 50 casas incendiadas, cujo único objeto restante eram outros quadros da série. Devido ao sucesso da época, foram feitas várias cópias desses quadros, e a polícia local estimava que haviam mais de 50 mil obras do tipo espalhadas pelos lares britânicos, que com o crescimento dos incêndios e sua possível ligação com os tais quadros, muitos começavam a enviá-los para a polícia e para o próprio The Sun, que com a comoção criada no Halloween daquele ano, organizou um evento para destruir os quadros de quem quisesse participar. Mas o que estaria por trás de tudo isso? Haveria mesmo uma ligação entre as pinturas e os incêndios? Muitos acreditam que sim, e baseado nisso, várias teorias foram criadas, tentando explicar tais acontecimentos. A primeira delas, e mais conhecida, chegou a se espalhar inclusive no Brasil, e diziam que Bragolin era um pintor frustrado e que não conseguiu ter sucesso com suas obras. Com isso, acabou fazendo um pacto com o diabo e, a partir de então, conseguiu a fama que queria, mas em troca destruiria a vida de diversas famílias. O que explicaria isso foi o fato do próprio pintor ter recomendado que seus admiradores destruíssem suas obras. Estranho, não? Outra teoria dizia que os quadros eram amaldiçoados, pois eram pintados através de torturas. Segundo ela, o pintor torturava as crianças representadas nas telas, se aproveitando do momento para retratar seus maiores medos. Em um dos casos, citaram que uma dessas crianças tinha muito medo de fogo. Então, para obter o resultado que queria, Giovanni colocou um fósforo aceso bem perto do rosto dela, que começou a chorar instantaneamente e, em seguida, teve sua expressão passada para o quadro. Muitos acreditam que as crianças dos quadros estavam mortas e por isso as obras eram amaldiçoadas. De acordo com eles, os possuidores das pinturas ouviam passos durante a noite, choro e outras coisas assustadoras em suas casas. Outros dizem que as pinturas teriam mensagens subliminares. Por exemplo, nessa imagem podemos ver uma menina que aparentemente está triste e olhando para cima. Mas há quem diga que, na verdade, ela estaria sendo estrangulada por uma mão que está no lugar do pescoço. Neste outro quadro, vemos um menino triste, porém se deitarmos o quadro, podemos perceber uma espécie de peixe engolindo o menino. Já no ano de 2000, um pesquisador chamado George Mallory afirmou que Bragolin era na verdade espanhol e que seu nome real era Franchot Serville. De acordo com ele, um dos quadros pintados era de um menino chamado Dom Bonillo, cujos pais haviam morrido em um incêndio. Bonillo era conhecido como Diabo, pois após a morte dos pais, rodou por diversos abrigos, e por onde passava, incêndios inexplicáveis aconteciam. De acordo com suas pesquisas, após um tempo, Giovanni ou Franchot, seja lá qual for o nome real dele, adotou o menino. Mas dias após isso, um incêndio começou em seu ateliê e o pintor colocou a culpa em Dom, que triste fugiu de casa.
Com todo esse mistério, pegaram um dos quadros de Bregolin e colocaram fogo. Mas veja o que acontece. Estranho, não? A pintura até começa a queimar, mas para sozinha. Contudo, para muitos, o tal mistério tem uma explicação. De acordo com eles, as telas eram impressas em compensado de alta densidade e o verniz utilizado era um produto não inflamável, por isso a dificuldade em queimá-las. Após algumas pesquisas, encontramos algumas informações a respeito do caso. Para começar, nem todas as obras eram de Giovanni. Algumas delas eram feitas pela escocesa Anna Zerkuysen, que também possuía uma série de pinturas que traziam crianças chorando, chamada de Childhood. As crianças retratadas nas pinturas eram, na verdade, moradoras de Veneza, que eram encontradas em escolas e nos parques. Mesmo assim, há mesmo relatos de incêndios em locais que haviam os quadros, e não podemos duvidar da ligação entre eles. Mas e você? O que acha deste caso? Acredita que o pintor realmente tinha um pacto com o diabo? Ou será que ele realmente torturava as crianças para conseguir os olhares de medo? Teriam as obras mensagens subliminares ou seria pura ilusão? Tem alguma teoria diferente das que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.